Queridos, queremos em poucas palavras falar sobre o dom de discernimento de espíritos, que é um dos 9 dons espirituais que se encontra citado em 1 Coríntios 12, 10. A primeira coisa que temos que falar sobre o dom de discernimento de espíritos é que ele é um dom importantíssimo para a igreja nos dias atuais. Quanto mais o tempo passa, quanto mais se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais esse dom se torna essencial para o engrandecimento do reino de Deus e da igreja como um todo. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos diversos versículos que tratam sobre a questão do discernimento como sendo algo essencial, né, na nossa vida espiritual e para a igreja, né, e para aqueles que são filhos de Deus, que são servos de Deus. Em Levíticos 10, 10 diz assim: e para poder discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Na verdade, aqui Deus fala com Arão e com seus filhos, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, né, da importância que havia no ministério, da importância que havia no sacerdócio, de se discernir entre aquilo que é imundo e aquilo que é limpo, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, da necessidade de não misturar o santo e o profano, não misturar o imundo e o limpo dentro da congregação, ou seja, dentro da casa de Deus. Interessante, né, como esse versículo do Velho Testamento se aplica muito aos dias atuais. Hoje nós vemos uma onda de mundanismo, de coisas absolutamente estranhas, que não tem nada a ver com a santidade, né, adentrando dentro de alguns espaços religiosos. E isso nos preocupa muito. Mas isso é um sinal dos tempos, é um sinal de que Jesus Cristo está voltando, é um sinal de que nós realmente devemos atentar para a questão do discernimento, né? O dom de discernimento, então, serve para discernir entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. Mas serve também para outras coisas. Por exemplo, serve para que nós possamos discernir, por exemplo, se determinada manifestação espiritual que nós estamos presenciando, que nós estamos vendo, se ela é verdadeiramente do Espírito Santo de Deus, ou se ela é uma manifestação maligna, proveniente de algum espírito imundo, de algum espírito maligno. Sim, porque os espíritos malignos, às vezes, para confundir as pessoas, tentam imitar, né, algumas manifestações que são do Espírito Santo, né? Ou se essa manifestação supostamente espiritual que nós estamos vendo é um fingimento, uma meninice, porque infelizmente existem alguns que se prestam a isso, mas o dom de discernimento espiritual nos capacita a sentirmos se isso é verdadeiramente do Espírito Santo, se é de algum espírito maligno ou se é da carne. Ok? Eu falei que tanto no Novo como no Velho Testamento existem vários versículos, vários textos que tratam da questão do discernimento. Eu quero ler um texto que se encontra no Novo Testamento, precisamente em 1 João 4, versículos 1 a 6, que é belíssimo e importantíssimo sobre essa questão do discernimento. Começa assim, 1 João 4, 1. Amados, não creais em todo espírito, e sim provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado nesse mundo. Então, aqui nós vemos que claramente é necessário que nós provemos se determinada manifestação é verdadeiramente do Espírito de Deus ou não, né? A Bíblia nos orienta a isso. E nos fala aqui também acerca dos falsos profetas que se levantam. Então nos fala da questão doutrinária, né? Se determinada doutrina ela procede de Deus, se ela está biblicamente embasada, se ela está correta de acordo com a Bíblia, então ela procede do Espírito de Deus. Se determinada doutrina não procede daquilo que está contido na Bíblia, se ela é antibíblica, então ela é maligna, ela é do espírito do engano, do espírito da mentira, ela é do nosso adversário. Nós devemos ter o discernimento para entender isso. 1 João 4, 2.
Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Aqui, Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, é aquilo que nós estávamos falando, né? Especificamente aqui fala que se existe algum ensinamento que diz que Jesus Cristo não veio como homem, sendo filho de Deus, e sendo, portanto, aqui na Terra 100% homem, 100% Deus, e morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, se alguém fala que isso não existiu, então isso é de origem maligna, isso é de procedência demoníaca. Mas se existe alguma doutrina que diz que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, então isso é de origem santa, isso é de origem do Espírito Santo de Deus. Então note que é muito importante que nós testemos na Bíblia, né, todo e qualquer ensinamento para saber se sua origem é realmente do Espírito Santo ou se ela é maligna. Continuando aqui em 1 João 4,3 diz o seguinte: mas o espírito do anticristo, ou do adversário, do qual vós ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Graças a Deus. 1 João 4,5. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. E nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do engano, ou o espírito do erro. Então, note que esse texto aqui de 1 João 4, versículos 1 a 6, nos mostra justamente isso, né? Que é necessário que nós tenhamos o discernimento do espírito para distinguir a boa da má doutrina. Que provém realmente da palavra de Deus. E tudo que for fora da palavra de Deus, que seja anátema, que seja desconsiderado. Não é? Então, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de vocês. E que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.